Bem-vindos outra vez a mais um vídeo. Vamos continuar nesse módulo o estudo que estamos fazendo sobre os padres apostólicos. Estávamos estudando Inácio de Antioquia. Antes tínhamos falado sobre São Clemente Romano, na sua carta aos Coríntios, como ele escreve a essa comunidade querendo restabelecer a paz, a serenidade nessa comunidade apostólica. Depois, falando sobre Inácio, dizíamos que Inácio nos resumia os 3 grandes mistérios da nossa fé. É bom lembrar a encarnação do Verbo, ou seja, o parto de Maria, a virgindade de Maria e depois também a morte do Senhor. Lembrando, Inácio enfatiza sempre a verdadeira carne de Cristo contra os hereges que negavam a encarnação do Verbo. Esses hereges tinham uma ideia tão espiritual, tão abstrata de Deus, que o Verbo, Deus, não poderia realmente assumir uma carne humana. A grande dificuldade da filosofia helenística, a filosofia grega antiga, era reconhecer a bondade da criação, a bondade da matéria, que tudo é criado por Deus, que tudo é bom, que Deus é um Deus bom, que cria também seres bons. Então, esses hereges docetistas possivelmente tinham essa desconfiança no tocante à criação, à bondade das realidades materiais. E, portanto, negavam, em conclusão, também a encarnação, a verdadeira carne de Cristo. E, para combater este erro, Inácio sublinha sempre a virgindade de Maria, ou seja, aqui um dogma da nossa fé católica, a sempre Virgem Maria, o seu parto imaculado, e depois a morte, a verdadeira morte do Senhor. Não uma morte aparente, mas uma morte em um corpo verdadeiro. E depois dizíamos que estes docetistas não estão em comunhão com a hierarquia da igreja. Víamos o bispo como imagem de Cristo, os presbíteros como imagem dos apóstolos, representantes dos apóstolos, e os diáconos como servidores da lei de Deus. Toda a hierarquia que nós temos ainda hoje na igreja, vemos já nos tempos dos apóstolos, estabelecidas. E depois, consequentemente, também esses docetistas negavam a necessidade de frequentar a Eucaristia comum, a oração comum, porque eles não acreditavam na verdadeira carne de Cristo. Era a consequência lógica. Se você não acredita que o Verbo realmente se fez carne e habitou entre nós, só é um passo para depois negar a presença real de Cristo na Eucaristia, negar todos os outros mistérios da nossa fé. Nós sabemos, depois Santo Tomás de Aquino explica muito bem isso, que toda a nossa fé está conectada, é a harmonia de todos os mistérios da fé. Quando alguém nega formalmente, conscientemente, tenazmente um mistério da fé, pouco a pouco começa todo o edifício a arruinar-se, a cair, porque não se sustenta quando você tira um aspecto da nossa fé. Por isso, aí aparecia esse termo também em Inácio de Antioquia, o termo católico. Católico significa a totalidade. Quando você nega um aspecto, você perde também a totalidade, a universalidade da nossa fé católica. E aparece por primeira vez esse termo católico. Inácio, como um bom pastor, um bom pai, por isso ele é um pai da igreja, um pai que não corrige o seu filho por amor. Ele também escrevia essas igrejas para dar um pequeno puxão de orelha, como um bom pai da igreja, para pedir que essas pessoas voltassem outra vez à comunhão com a igreja, voltassem outra vez à fé, voltassem outra vez à humildade, como fez anteriormente também o Papa Clemente.
escrevendo aos Coríntios. E vamos continuar agora lendo uma carta muito famosa de Inácio, uma carta aos Romanos. Lembrando, Inácio, sucessor de Pedro em Antioquia, e ele escreve à comunidade de Roma. Porque, enquanto ele tinha sido encarcerado, enquanto a tropa de soldados o levava de um lugar a outro em direção a Roma, enquanto isso, os cristãos iam para ver Inácio, para cumprimentá-lo, saudá-lo, escutar as suas palavras, e Inácio aproveitava para escrever cartas às diversas igrejas, pelas quais ele ia passando. E ele soube que os cristãos de Roma estavam se organizando para tentar libertá-lo da prisão. É uma coisa boa. Mas Inácio é um homem totalmente apaixonado pelo amor de Jesus. E ele realmente queria entregar a sua vida por Cristo, dar a sua vida por Cristo. Então ele escreve aos romanos para que eles não façam nada por ele, para que se for a vontade de Deus, que ele seja, como diz Inácio, triturado pelo dente das feras, por amor de Jesus. Temos em Inácio um grande apaixonado de Jesus. Mas é interessante também que a igreja de Roma, também Inácio nos indica um elemento da nossa fé católica, que é a importância da igreja romana. Vejamos o que disse Inácio. Na sua saudação, ele fala: Inácio, chamado Teóforo, a igreja que alcançou misericórdia pela bondade do Pai Altíssimo e de Jesus Cristo, seu Filho único. Aquela igreja, que também preside na região da terra dos romanos. Igreja digna de Deus, digna de honra, digna de ser chamada bem-aventurada. Igreja digna de louvor, digna de êxito, digna de pureza. Igreja que preside a caridade. Igreja portadora da lei de Cristo e portadora do nome do Pai. Tantos elementos aqui importantes. Ou seja, Inácio, sucessor de Pedro na igreja de Antioquia, diz assim, que essa igreja alcançou a misericórdia pela bondade de Deus, Pai, e de seu Filho Jesus. E também essa igreja preside na região dos romanos, preside em Roma. Inácio usa esse verbo prokatetai, ou seja, estar sentado à frente, ou seja, aquela igreja que está sentada à frente das outras, que está estabelecida à frente, que preside. Se usa esse verbo para indicar o termo de presidência. É aquela que preside. E onde ela preside? Preside na região dos romanos, ou seja, em Roma. Essa é a igreja que Inácio conheceu, que é digna de Deus, digna de honra, digna de louvor. E não somente isso, Inácio diz também que essa igreja preside a caridade. Essa palavra aqui é de difícil tradução e tem muita discussão também entre os filólogos o que significa. Vocês podem ver, o termo grego diz prokatemene tes agapes, ou seja, usa o complemento, está em genitivo, que não é raro, não é estranho um complemento desse verbo estar em genitivo. Nós esperaríamos, naturalmente, ou alguma preposição, ou esperaríamos um objeto indireto, um dativo. Mas não, ele coloca em genitivo, que é totalmente válido também segundo a sintaxe grega. Vemos em escritores como Tucídides, Heródoto, Platão, tem também termos em Aristóteles, que se encontra esse verbo usando um complemento em genitivo.
Ou seja, por exemplo, quando se diz que ele presidia o exército. Um general presidia o exército, e esse exército colocado em genitivo. Ou seja, gramaticalmente, essa é a tradução que eu ofereço aqui, preside a caridade. Vocês vão ver em algumas traduções que diz que preside na caridade, ou preside a caridade com crase, ou até mesmo faz outro tipo de tradução, preside no exercício da caridade, etc. Né? Mas eu acho que o termo grego, sem nenhum problema, pode ser traduzido como um objeto direto normal em português, preside a caridade. Né? Agora, o que significa essa presidência dessa igreja que preside a caridade? A caridade aqui é a comunhão dos fiéis. São os fiéis que creem em Cristo, que receberam a caridade, o amor do Espírito Santo derramado nos nossos corações. Eu sei que é um termo que às vezes pode causar um pouco de estranheza, mas nós temos textos, por exemplo, em Santo Agostinho, que ele chama os fiéis de caridade, né? Vossa caridade. Vossa caridade tende paciência se eu alongo um pouquinho o sermão. Vossa caridade. Está Santo Agostinho se dirigindo ao povo, aos fiéis, com esse nome, caridade. Então, possivelmente, aqui Inácio também está dizendo que a Igreja de Roma preside a comunhão dos fiéis, ou seja, preside a totalidade dos fiéis. E é interessante que diz também que a Igreja de Roma é portadora da lei de Cristo e também portadora do nome do Pai. A Igreja de Roma tem o nome de Cristo, tem o nome do Pai e tem a lei de Cristo. Ou seja, essa lei do amor, da caridade. Então vemos, outra vez mais, um sucessor dos apóstolos, um bispo de uma igreja apostólica, a igreja de Antioquia, que tinha também um primado de honra importante, e tem ainda hoje esse primado de honra importante, mas que reconhece essa presidência da Igreja de Roma. Temos aqui já um indício, um primeiro indício do que depois vai se desenvolver, né, na nossa fé cristã, até a definição, por exemplo, do Concílio Vaticano I, do primado romano da Igreja de Roma. Já Inácio reconhece que essa igreja é toda digna de louvor, é toda digna de bem-aventurança, é digna de fé, de amor, é digna de Deus, que preside na caridade, que porta, que leva em si o nome de Deus, leva em si o nome do Pai. Assim era Inácio, né? Grande Inácio de Antioquia. Inácio também nos ensina esse amor de Jesus. Né? Não temos tempo para falar aqui, seria interessante, mas como é um texto muito conhecido da Carta aos Romanos, onde ele fala do seu desejo de martírio. Para os primeiros cristãos, o verdadeiro cristão era o mártir, era o exemplo, porque imitava verdadeiramente a Cristo, inclusive fisicamente, na sua morte. O mártir, exemplo, imitador da paixão de Jesus. Portanto, para os primeiros cristãos, os mártires tinham um lugar privilegiado na igreja. Os mártires, e ainda hoje é assim, eles têm a precedência sobre as virgens, sobre os confessores, sobre os outros mártires, porque eles imitaram a paixão de Jesus. Perfeitamente, são imitadores de Deus. Bem, passemos agora a um segundo padre da igreja, nesse módulo, que nós conhecemos muito pouco. Se de Inácio temos poucas informações, de Papias, de Hierápolis, temos ainda menos. Provavelmente, ele viveu também ali na Ásia Menor, foi bispo de Hierápolis e conviveu possivelmente com algum dos apóstolos, ou pelo menos no tempo apostólico.
né? Ele mesmo nos diz, temos um fragmento de um escrito dele, em que ele diz que ele frequentou, por assim dizer, o grupo apostólico, pessoas que conheceram pessoalmente os apóstolos e que lhes contaram sobre a fé católica, né? É interessante porque Papias nos mostra a importância naquela época da tradição oral sobre a tradição escrita, ou seja, sobre a Sagrada Escritura, sobre a Bíblia. Ele diz, Papias, que para ele era mais importante escutar um apóstolo diretamente, ou escutar alguém que tinha vivido com os apóstolos, do que, inclusive, ler a Sagrada Escritura. Ele preferia essa tradição da pregação apostólica, né, em tempos ainda de Papias. Vamos ver o que diz Papia nesse fragmento, é um fragmento que se encontra na história eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Eusébio de Cesareia é um autor importante, um autor do século IV, metade do século IV, que ele escreveu uma história da igreja, a história eclesiástica. E para muitos desses autores do primeiro, segundo, terceiro século, Eusébio é a única fonte que nós temos para estudar esses autores, porque se perderam, infelizmente, muitas dessas obras dos primeiros séculos. Lembremos, a igreja vivia em perseguição. A igreja, muitas vezes, da igreja eram confiscados os bens, os livros sagrados, todos os arquivos da igreja muitas vezes se perdiam nas perseguições, porque eram destruídos pelos perseguidores, né? Então, graças a Eusébio de Cesareia, que ele copiou muitos fragmentos de textos que ele tinha à disposição na sua biblioteca, ele foi herdeiro da biblioteca de Orígenes, em Cesareia, então ele tinha um arsenal imenso de fontes de documentos que nós hoje não temos, né? Então, Eusébio é um autor importante para estudar a história da igreja antiga. Se alguém quer estudar a história da igreja e não lê a história eclesiástica de Eusébio, pois está fora de lugar, né? Eusébio é um autor fundamental para, pelo menos, estudar o primeiro, terceiro, até o quarto século, eu diria, né? Bem, então na história eclesiástica, Eusébio nos coloca um fragmento de Papias que diz assim: no entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, e aqui interessante, Papias chama presbíteros os mesmos apóstolos e os sucessores dos apóstolos. No entanto, se vinha a determinado lugar algum dos companheiros dos presbíteros, eu me informava sobre as palavras dos presbíteros. O que dissera André, o que dissera Pedro, ou Felipe, ou Tomé, ou Tiago, ou João, ou Mateus, ou qualquer outro dos discípulos do Senhor. O que dizem Aristião e o presbítero João, discípulos do Senhor. Não pensava serem tão úteis os ditos provenientes dos livros, quanto o que deriva de uma palavra viva e permanente. Olha só que interessante. Papias nos diz que ele prefere escutar o que disse André, o que disse Pedro, Felipe, Tomé, Tiago, João, Mateus, ou qualquer outro dos discípulos. Ou Aristião, né? Nós não sabemos bem quem são esses discípulos do Senhor, esse João presbítero. Alguns dizem que foi ele que escreveu, por exemplo, o Apocalipse, escreveu a segunda carta de São João, a terceira carta, não sabemos bem, né? Tem várias teorias aí. Mas são varões apostólicos, ou seja, que estavam nesse grupo apostólico, que conheceram os apóstolos. E Papias prefere escutar a eles mais do que, inclusive, ler os livros sagrados, né? A vida de Jesus, através dos evangelhos, através
dos Atos, através das cartas, dos escritos apostólicos. Porque a palavra da pregação desses sucessores dos apóstolos é uma palavra viva e permanente. Interessante. Ou seja, aqui, Papias nos está falando sobre a importância da tradição. A tradição com sentido maiúsculo, que a tradição da igreja não é somente a Bíblia faz parte da tradição, né? A tradição da igreja escreveu a Bíblia, definiu quais livros são aceitos, quais não. Né? Na igreja primitiva, por exemplo, tinha comunidades, e comunidades sérias, santas, que liam como texto sagrado, por exemplo, a carta de Clemente, ou alguma carta de Inácio, que lia o pastor de Hermas, que lia, por exemplo, a carta de Barnabé, ou outros escritos, mas que depois que a igreja viu que não são os escritos canônicos, reconheceu que não eram os textos inspirados pelo Espírito Santo. Né? A igreja com a sua autoridade, ou seja, a tradição da igreja definiu qual texto era inspirado e para nós depois se torna canônico, ou seja, aprovado. Canônico significa isso, que foi reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo. E vemos aqui a importância dessa tradição. Né? A tradição da igreja não significa somente uma tradição oral, depois também a liturgia faz parte da tradição, a pastoral faz parte da tradição, a vida de oração faz parte da tradição da igreja. Tudo isso é a tradição da igreja. Tudo isso é importante para a nossa fé católica. Tudo isso forma parte do depósito da fé que nós recebemos dos apóstolos. Os apóstolos não somente nos transmitiram um texto escrito, mas também nos transmitiram um texto vivo. A pregação, a sucessão apostólica através dos bispos, presbíteros, diáconos. Os apóstolos nos transmitiram a oração, nos transmitiram a pastoral, a evangelização. Tudo isso faz parte do nosso patrimônio, que nós chamamos o depósito da nossa fé cristã. Tudo isso é importante para nós. Nada é indiferente, nada é insignificante dentro desse grande patrimônio, dessa grande riqueza que nós recebemos dos apóstolos. Esses são, então, em síntese, os padres apostólicos, aqueles que conviveram com os apóstolos, que nos transmitiram essa doutrina apostólica, e não somente a doutrina apostólica, mas também as práticas apostólicas, o que faziam os apóstolos, o que celebravam, como rezavam os apóstolos. Por isso é importante para a nossa fé ler, estudar, meditar os escritos dos padres apostólicos, lê-los, levá-los, né, da leitura da mente ao nosso coração. Que Deus abençoe todos vocês. Nos vemos na seguinte ocasião.